Partilha do Cardeal Dom José Tolentino Mendonça, no ambiente de Sexta-feira Santa, é sem dúvida um grande contributo para vivermos este dia e por isso agradeço, Cardeal Tolentino, muito obrigado por estar connosco, uma vez mais, neste itinerário que fazemos durante a Semana Caminhamos Santa. juntos, caminhamos juntos. E sem dúvida que sim, que é um grande contributo para este caminho. Hoje é o dia da Paixão, celebramos a Paixão, é o dia para falarmos também da compaixão. Eu queria começar esta nossa conversa tomando as palavras que abrem a Paixão de segundo São Mateus de Bach, quando o coral começa a dizer de uma forma lenta, repetida, quase lancinante: venham, filhas, ajudem-me a chorar. Olhem quem? O noivo. Olhem-no como um cordeiro. Olhem o quê? A sua paciência. Ó inocente Cordeiro de Deus, sacrificado no madeiro da cruz, sempre paciente, apesar de desprezado. Há uma convocação para a compaixão, que atravessa tantas obras de arte, seja na música, na literatura, no cinema, na pintura. Há um esforço grande para entender este mistério, para atravessá-lo, para torná-lo próximo. Vem-me ao pensamento algumas das crucifixões mais conhecidas da história da pintura. Lembro-me do Cristo de Grunewald, pintado no início do século XVI. É um Cristo assombroso, todo costurado pelo sofrimento, todo perfurado pelo flagelo, o corpo completamente deformado pela tortura da própria cruz. E uma coisa que não se esquece na crucifixão de Grunewald são as mãos de Cristo presas com os pregos à cruz, contudo esticam-se até o infinito numa espécie de espasmo, onde todo o sofrimento do mundo, toda a dor, todo o grito está ali pintado naquela expressividade das mãos. Penso no século XVII num Cristo que marcou muito a representação do crucificado na história do Ocidente, que é o Cristo de Velázquez, que é exatamente o contrário do Cristo de Grunewald. É um Cristo de uma passividade, um Cristo sereno no sofrimento. Praticamente nós não vemos o sangue, vemos a sua serenidade, o seu abandono. Miguel de Unamuno escreveu um dos mais belos textos comentando o Cristo de Velázquez, e ele sublinha precisamente essa brancura, branco como o nascente branco, branco como a transparência do Pai, branco como um raio de luz capaz de nos guiar na noite do mundo. E ele pergunta: em que pensas tu, meu Cristo morto? Eu sei que tu te calas para nos poderes ouvir. Vem-me ao pensamento os Cristos de Rouault, muito influenciados, segundo o próprio artista, pela frase de Pascal: Cristo está e estará em agonia até ao fim dos tempos. E os Cristos de Rouault, esse Cristo palhaço, esse Cristo que assume sobre si todo o ridículo, toda a zombaria, a marginalização, toda a exclusão de que o ser humano pode ser vítima. Esse Cristo martirizado pela dor de todos os anónimos. Vem-me ao pensamento o Cristo de Oscar
Kokoschka, um Cristo muito curioso que pude ver numa exposição que esteve até há muito pouco tempo aqui no Vaticano. E é uma imagem de 1946, o que o Vaticano possui é uma litografia, e nesta imagem Kokoschka mostra o seguinte: trata-se da fome que existiu em Viena em 1946 e que atormentava a população e as crianças. Então é um Cristo que tem um braço despregado da cruz e dá esse braço para ser comido, para ser tomado como alimento. É uma imagem cruenta, mas que de facto é também uma tentativa de contar este enigma da cruz. Penso que entenderão o mistério da cruz aqueles que experimentam a compaixão, as figuras da compaixão. São essas figuras que se podem abeirar mais de perto do mistério da cruz. Figuras que nós conhecemos, como Maria, a figura da piedade. Amanhã, sábado, dia do grande silêncio, nós meditaremos nesse mistério da pietas, da piedade, da Senhora da Piedade, que tem no seu colo o filho morto, mas ela está aos pés da cruz. E ela é capaz de entender esse mistério. Como o apóstolo João, o discípulo amado, permanece junto à cruz como chave para, no amor a Jesus, tatear, percepcionar desse mistério. Ó Maria Madalena, que estará junto da cruz e estará junto do sepulcro vazio, nesta espécie de fidelidade àquele que lhe deu a vida. Ela, que como nos narra São Lucas, era endemoninhada, vivia fora de si mesma, com uma vida ocupada, estilhaçada pela divisão interior mais radical. Em Jesus ela sente-se uma nova criatura. E a fidelidade de Madalena, a apóstola dos apóstolos, como agora ela é chamada, é de facto também uma grande figura que nos ajuda a percepcionar o mistério de Jesus. Mas não só estas figuras conhecidas. E é muito belo que os evangelhos e a tradição cristã contam-nos algumas figuras anónimas, que até aí não eram conhecidas, e algumas continuam sem sabermos o nome, mas que tiveram para com Jesus um gesto de ternura, de compreensão, perceberam a grandeza do seu sofrimento. Figuras de compaixão como Simão de Cirene, escolhido ao acaso, à sorte, para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Figuras de compaixão como as mulheres de Jerusalém, essas mães anónimas que estão disponíveis em cada tempo, em cada praça, em cada cidade, em cada guerra, em cada epidemia, para chorar o sofrimento humano. O bom ladrão que do alto da cruz se compadece também de um sofrimento de um justo, e lhe faz aquela derradeira oração: Senhor, lembra-te de mim quando chegares ao paraíso. Ou então o centurião romano, que assistindo ao sofrimento de Jesus faz a primeira proclamação de fé, dizendo verdadeiramente este homem era filho de Deus. Ou então essa figura extraordinária que a tradição cristã nos coloca no caminho da cruz, que é a figura de Verónica. Essa mulher que se atreve a avizinhar-se para fazer um gesto tão simples,
como limpar o suor e o sangue do rosto daquele Jesus torturado. E segundo a tradição, naquele véu, ela veria estampado o próprio rosto de Jesus. Mas, sem dúvida, o rosto e o segredo de Jesus estão estampados no coração dos misericordiosos, dos compassivos, daqueles que fazem da paixão dos outros, da dor dos outros, a sua própria dor, a sua própria missão. E no seguimento, na ligação para os acontecimentos destes dias, claro que vemos tantas figuras da compaixão também nos nossos ambientes, com as marcas das máscaras estampadas no rosto, por exemplo, mas que estão de facto na proximidade a quem precisa. Esse é o milagre. No meio do crepúsculo há sempre um milagre. Há uma explosão de vida, de esperança, de humanidade. Há um sopro de divino que anima o mundo. E nós vemos uma multidão incalculável de mulheres e de homens, perfeitamente anónimos. Muitos deles cujos nomes nós não saberemos e que diariamente se oferecem a si mesmo, fazem um gesto em silêncio, que é oferecer-se para ir para o hospital. Por exemplo, ontem contaram-me de uma médica portuguesa que está na Dinamarca e que se alistou já em Portugal para, se for necessário, correr. Tantas pessoas que tinham outra profissão e fazem uma espécie de intervalo para voltar aos hospitais, para voltar aos laboratórios, nesta situação de emergência. Todos aqueles que voluntariamente se dispõem a oferecer do seu tempo. E depois, aqueles gestos que ninguém nota. Muitas vezes, na fila de um supermercado, a pessoa que de uma forma escondida cede o seu lugar a uma pessoa mais velha e que ele percebe que está mais necessitado e coloca-se atrás dela. Ou então os vizinhos que telefonam para saber uns dos outros. Essa nuvem de testemunhas que nos rodeia e que é a garantia de que a compaixão é de facto a chave para nós participarmos da paixão do Senhor. Nós agora notamos estas circunstâncias, essas figuras, mas o decorrer da vida exige que assim seja sempre. Estas figuras estão sempre presentes. A compaixão não tem tempo, não tem um horário, não é um exercício burocrático. Ai de nós, se diariamente, instante a instante, a compaixão dos anónimos não salvasse o mundo. Porque é a compaixão capaz de humanizar as nossas relações e é capaz de resgatar aquilo que de outra forma não teria solução. Mas sem dúvida, em tempos extremos como estes que nós vivemos, há uma nitidez. É como se o jogo da vida se tornasse mais sério. Como disse o Papa Francisco na sua bela homilia do Domingo de Ramos, agora percebemos que a vida é um jogo a sério. E essa nitidez que os momentos dramáticos conferem dão aos gestos de compaixão uma relevância, um significado, uma transparência que toca o coração, que alimenta o coração. Se nós dizemos, e mesmo há teorias no domínio da sociologia, por exemplo, da teoria das catástrofes, que diz que após uma catástrofe as pessoas são melhores, porque no meio da prova extrema,
quando sozinhos não nos podíamos valer, há uma grande aprendizagem que se faz. E essa aprendizagem é, sem dúvida, o valor da compaixão, o valor da misericórdia, o valor da empatia, o valor que é nos colocarmos no lugar do outro, sem julgamentos, sem muitas vezes os juízos que acabam por ser filtros que nos isolam, que nos defendem e no fundo deixam as coisas na mesma. O arriscar um gesto de compaixão, um gesto de misericórdia, é alguma coisa que acende na noite do mundo uma luz. É belo, no meio de tanta tragédia que está a acontecer, perceber que há uma fraternidade, que há uma ligação. É verdade que muitas vezes na rua, ao passar, nós mudamos de passeio para ganharmos aquele distanciamento sanitário em relação aos outros. Mas os olhos dizem tudo. Penso que hoje, quando anónimos, desconhecidos, nos cruzamos na rua, nós partilhamos uma dor. E essa dor, ou esse medo, ou esse cuidado, ou esse receio, ou essa esperança, é sem dúvida um potencial que qualifica eticamente a relação entre os homens. Umas circunstâncias que, sem dúvida, também nos ajudam a bem viver este espírito de Sexta-feira Santa. Nós olhamos para a cruz e na cruz está tudo. É curioso, mesmo não podendo ir às igrejas, a tradição de Sexta-feira Santa é de um despojamento que até dói. O sacrário está vazio. Todos os altares estão despidos. Não há flores, não há luzes, não há ornamentos. Tudo é reduzido ao osso. E quando os ministros entram para começar a liturgia, entram em silêncio. E a primeira coisa que fazem é atirar-se ao chão prostrados. Isto é, a Sexta-feira Santa faz-nos participar desta kenosis, desta espécie de reductio, desta redução ao silêncio. E isso para nós é uma educação, é uma lição, é uma lição. A cruz é uma grande lição. Por isso, olhamos para o crucificado como o noivo, como o cordeiro, como aquele que nos ensina a paciência e o dom, mas também a resiliência e a esperança. Fica essa mensagem de esperança em Sexta-feira Santa, na grande lição da cruz. Muito obrigado, Cardeal Tolentino Mendonça. Muito obrigado e continuemos o caminho.